Bem-vindos ao Coffee Break desta semana e vamos falar de um tema, que está mais do que quente. A Europa e a defesa. Os milhões e a inércia dos líderes europeus e o que é que a tecnologia pode beneficiar para trazer maior segurança aos ataques, aos supostos ataques que podem vir de outros continentes. E para falar sobre isto, eu tenho comigo o José Neves, que é o responsável na GMV pela área de defesa e aeronáutica. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá, José Neves. Muito obrigado por estar connosco. É um tema quente, como eu dizia, um tema que acredito que nesta fase seja para vocês uma trabalheira para poder explicar onde é que melhor os Estados europeus podem, de alguma forma, até não melhor, não diria melhor, mas de uma forma mais ágil e mais rápida, poder ter um conjunto de equipamentos ou um conjunto de soluções tecnológicas que possam olhar pela sua defesa nesta necessidade enorme que há de cada vez mais o armamento e não só poder ser uma prioridade para os países europeus. E eu começava por perguntar, as soluções de defesa da GMV são exclusivamente tecnológicas. Queria que me desse um retrato exatamente das soluções que têm, nomeadamente as de aeronáutica, que têm tido um sucesso enorme no país vizinho. Sim. Bom dia, João. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre o que é que a GMV está a desenvolver, nomeadamente no setor da defesa. O setor da defesa enfrentou hoje uma revolução profunda, não só a nível da componente geopolítica, que nós vimos todos os dias na televisão, como também nas tecnologias emergentes. A adoção de tecnologias emergentes e inovadoras, de certa forma disruptivas para o setor. Eu gosto muito de dizer que nós temos neste momento a voar uma aeronave que é o B-52, que foi usada pelos americanos na Guerra do Vietnã. Ou seja, tipicamente na defesa, as tecnologias funcionavam e funcionam ainda durante 20, 30, várias décadas. Neste momento temos um momento revolucionário e a adoção dessas novas tecnologias está, de certa forma, a imprimir muita pressão nas estratégias militares, na logística militar e na forma mesmo como a operação no terreno é feita. A GMV tem vindo a desenvolver tecnologias, não é de agora. Nos últimos 8 anos temos olhado para a inovação na defesa como uma revolução que iria acontecer. Simplesmente a guerra da Ucrânia fez com que tudo fosse muito mais rápido. Nós trabalhamos na área de ciber, é uma componente muito importante do que desenvolvemos hoje, na componente de detecção de ameaças por ciber. Trabalhamos na área de inteligência artificial, como é que a inteligência artificial é usada no mundo da defesa. Eu gosto muito de comparar a inteligência artificial quase como houve a introdução da pólvora no século XIV. Fala um bocadinho sobre isso. Como é que neste momento... Qual a importância da inteligência artificial? Houve a introdução da pólvora no século XIV nas armas, na Guerra da Europa. Houve o desenvolvimento da bomba atómica, como vimos recentemente no filme, no século passado. E a inteligência artificial é algo que sem retorno na área da defesa. É quase como deixarmos de utilizar o telemóvel no nosso dia-a-dia. E é utilizada em várias componentes. Na Guerra da Ucrânia é muito falada com a utilização da inteligência artificial em armamento cada vez mais autónomo. Caminhamos para o que se designa muitas vezes a robotização da guerra. Ou seja, as armas são cada vez mais self-sufficient, autónomas, sabem por onde vão, sabem quando é que devem atacar, e é um processo enorme, porque muitas vezes nós, quando olhamos para a inteligência artificial na componente civil, olhamos muito para as componentes e questões éticas na área da defesa, não estamos a olhar para isso, estamos a olhar realmente para como é que é usado de uma forma mais militar da questão. Como é que nós temos vindo a utilizar a inteligência artificial nesse setor? Nós temos trabalhado, por exemplo, com a Agência Europeia de Defesa, na utilização de inteligência artificial para suportar a aterragem de drones em modo completamente autónomo. Um exemplo, imaginemos que temos um drone militar a voar sobre um terreno hostil e que de repente é atingido, deixa de conseguir chegar ao objetivo e também não vai conseguir voltar a um carro seguro onde possa aterrar. Utilizamos a inteligência artificial para distinguir o que é um edifício, o que são árvores, o que é um automóvel, o que é um lago, e de certa forma dar prioridade ao local melhor para que essa aeronave aterre. Onde é que estamos a utilizar também outras vezes inteligência artificial? Em tudo o que é componentes de intelligence, ou seja, temos informações que são recolhidas por satélite, por exemplo, da Agência Marítima Europeia em Portugal,
tratamos informação que vem de satélite e distinguimos o que é um navio, o que não é um navio, o que é uma onda no mar, o que não é uma onda no mar. E, de certa forma, isto dá muito mais informação aos operadores que estão em terra versus o que teriam que estar a olhar para uma imagem de satélite a olho nu. Portanto, de certa forma, imprime uma maior eficiência em todo o processo. Pode ir também à componente logística, melhorar todo o processo logístico num cenário militar, como num cenário na área naval, de detecção de ameaças que antigamente não eram detectadas. E agora podemos associar a inteligência artificial à área de ciber. Quando olhamos, por exemplo, para o Europol, recentemente publicou um artigo sobre o cibercrime. E quando se fala de DNA na área de segurança, fala-se em disrupção, do D de disrupção, porque o cibercrime está a utilizar cada vez mais ciber com inteligência artificial. A utilização de novos agentes para, de certa forma, criarem novas ameaças. E, portanto, nós temos que usar os agentes também para defendermos e identificarmos essas ameaças. Portanto, há um conjunto de novas tecnologias que são um desafio para a GMV. E como há pouco disse, nós estamos a olhar para este ator já há 8 anos. A GMV é uma das empresas mais bem-sucedidas no âmbito da defesa no European Defence Fund. Se olhar para as empresas principais da Europa, temos uma Airbus, temos uma Leonardo, temos uma Thales, a GMV surge nessa pool de empresas que mais desenvolvem tecnologia para estes novos desafios. Deixe-me só dizer mais um ponto que eu penso que é muito importante. A guerra hoje utiliza muito o cenário do que se chama Multi-Domain Operations, MDO, em que junta o mar, a terra e o ar, com o espaço e o ciberespaço e ainda o que se chama Electromagnetic Warfare. Olhamos para o cenário da guerra da Ucrânia, não existe GPS na guerra da Ucrânia, está tudo desgêmeo, o sinal está desgêmeo. Portanto, como é que se fala essa cola entre esses 5 domínios? É através, muitas vezes, dos novos conceitos e das novas tecnologias de guerra que a GMV está a desenvolver neste momento. Uma pergunta que normalmente quem não conhece estas estratégias e quem está fora até destas lutas e não compreende as guerras entre as nações, este é um negócio. Que por muita gente, mas no caso da GMV não é um negócio de armas, é um negócio de defesa, que se torna muito mais interessante. Porque é que, do seu conceito, e aqui sem querer apontar o dedo a ninguém, porque é uma realidade, a Europa atrasou-se, Portugal ainda se atrasou muito mais. Porque é que houve o que é que fez com que os Estados entrassem aqui nesta letargia e nesta inércia de olhar para as defesas? É uma questão política ou é mais do que isso? É uma questão muito interessante e muito, muito ampla. Eu penso que a Europa quis ser, de certa forma, uma potência na componente civil e desleixou-se, peço desculpa a palavra, para a componente de potência militar do nosso principal aliado, que é os Estados Unidos. E neste momento toda a questão geopolítica, por isso é que eu mencionei, além de toda a questão tecnológica, tecnologias emergentes, temos uma questão geopolítica que está a fazer um trigger muito grande. Quando nós olhamos para o cenário novamente da guerra da Ucrânia e ouvimos os Estados Unidos a dizer que vamos desligar o GPS militar no cenário da guerra da Ucrânia, é um alerta para como é que as tecnologias, mísseis, que usam posicionamento, ou como é que as forças no terreno que usam posicionamento se podem posicionar. Portanto, é um alerta de nós termos de ser mais resilientes na Europa a nível de desenvolvimento de tecnologias. E o plano Rearm Europe, quando fala em 800 mil milhões de euros, tem um significado muito importante que é como é que a Europa se vai organizar. Mas eu gosto muito de dizer uma questão que é muito importante. A decisão está nas capitais, não está em Bruxelas. São os países que compram, portanto são os países que vão ter essa obrigação de falar entre eles. E eu gosto de falar muito um triângulo entre os governos, as forças armadas e a indústria. Porque não podemos desenvolver a melhor tecnologia, que depois pode não ser boa na operação, porque tem muita informação e o soldado que está no terreno quer o mínimo possível. E os governos que têm que tomar decisões cada vez mais rápidas a nível da própria procurement, como é que se compra rápido. Muitas vezes há a necessidade operacional e o processo de compra é demorado, o que é um desafio quando estamos a falar de tecnologias emergentes. Se falamos de inteligência artificial e o processo de compra demora 3 anos, o sistema já está desatualizado antes de ir para o terreno. Portanto, todo o processo de compras é um desafio para as empresas. Não é? Já pode chegar atrasado. Portanto, do ponto de vista da guerra em si, não é? Quando desenvolvemos tecnologia da GMV, não está desligada destes atores, está muito próximo dos militares. Aliás, cada vez mais os centros, em Portugal, os centros de ID, dos Exército, da Marinha, da Força Aérea, trabalham connosco, trabalham a nível nacional com as empresas portuguesas, que é muito importante percebermos as necessidades operacionais, para onde é que eles vão. E temos de trabalhar também perto dos atores do governo, seja o Ministério da Defesa, seja o Ministério da Economia, seja a própria Agência de Inovação, a ANI. Portanto, esse triângulo é importantíssimo para que não só Portugal, mas toda a Europa dê uma resposta
self-sufficient para o futuro. Agora há um ponto que eu penso que é muito importante, que é como é que nós criamos integradores finais em Portugal que sejam capazes de responder a estes desafios, e a GMV caminha para ser um integrador final em muitos sistemas, por exemplo, sistemas de navegação para a área marítima, sistemas de resiliência para jamming e spoofing de GPS, portanto caminhamos para isso. Também como integramos empresas nacionais no pipeline de fornecimento externo, ou seja, vamos desenvolver um tanque no total, não, mas podemos desenvolver sistemas de navegação ou sistemas de comando e controle para esse tanque. Portanto, é muito importante, e onde eu ouvi o seu Primeiro-Ministro nos 20 anos da Embraer na OGMA, como é que é importante desenvolver, de certa forma, uma cadeia, uma rede nacional que seja capaz de responder aos desafios que nós neste momento temos a nível da área da defesa na Europa. E ao contrário, o que me está a dizer é que ao contrário da informação negativa, de que Portugal está atrasado, de que Portugal não está a olhar, é verdade que está atrasado, mas está a olhar para estas situações, ou seja, ainda agora me está a dizer que estão a trabalhar em conjunto com a ANI e com uma série, sei que também trabalham com as Forças Armadas, e Portugal está a olhar para esta evolução e para a importância tecnológica destes upgrades e destas tendências. João, vou-lhe dizer, eu trabalho em defesa desde 2004. A grande mudança de paradigma foi que inicialmente era mais complexo falar com as Forças Armadas. Hoje em dia é muito fácil falar com as Forças Armadas. As Forças Armadas, sempre que olhamos para projetos do European Defence Fund, estão interessadas em participar, estão interessadas em lançar estes desafios. A Marinha, para lhe dar um exemplo, lançou o desafio do MUSAS, que é Underwater Warfare. Dizem só, este é uma prioridade para nós. A Força Aérea lançou a visão Força Aérea 5.3. Estas são as prioridades para nós no futuro, nomeadamente a integração da área de espaço com a Força Aérea. São desafios que, quando as Forças Armadas os lançam, tal como o Exército no projeto Artex, falam com a indústria. Temos um caso muito interessante em Portugal, que é o REPMUS, que integra 20 e tal países do mundo, com dezenas de indústrias, todas a trabalhar entre si, a nível de elevada interoperabilidade, envolvendo a indústria portuguesa. Portanto, é um desafio importante. E como é que a GMV novamente olha para esse desafio? Exatamente olhando para as necessidades dos clientes, como é que podemos desenvolver no setor do mar, no naval, na componente terrestre, na componente marítima, aérea e também na componente de espaço, em onde eu gosto muito de referir que olhamos para a componente de GNSS, olhamos para a componente de navegação, olhamos para a componente de observação da Terra. Cada vez mais os dados de observação da Terra são importantes para não só quem está no terreno, mas também quem toma decisões na linha de intelligence. Portanto, tudo isto tem que estar ligado em rede e é uma das prioridades da GMV realmente que exista interoperabilidade entre os diferentes sistemas. José Neves, acredita, ou podemos acreditar que este atraso que existe é recuperável? Claro que sim. Eu acho que há uma prioridade a nível, se falamos com o Sr. Primeiro-Ministro, se falamos com o Sr. Ministro da Defesa, se falamos com o Ministério da Economia, que criou inclusive na linha 30 do programa Avançar, Economia e Defesa. Todos eles veem, antes desta administração norte-americana, já haviam na defesa um potencial de crescimento, potencial de competitividade, um potencial de criação de postos de trabalho altamente qualificados, que é o que fazemos na GMV, literalmente, responder a estes desafios com pessoas vindas de universidades, mas também pessoas com um background tecnológico muito forte, que trabalham em si. E, portanto, nós, novamente, aqui na GMV, gostamos de integrar um melting pot de pessoas de matemática aplicada, com aeroespacial, com área eletrónica. Eu penso que esse melting pot é que faz com que as soluções sejam inovadoras, porque são pensadas de diferentes prismas. José Neves, muito obrigado por esta conversa, foi extraordinária para percebermos o ponto da situação e da situação da defesa e da capacidade da Europa e até de Portugal poder ter condições para se defender do que possa aí vir. Demasiadamente confiamos nos Estados Unidos e hoje não os temos, periclitantemente, hoje sim, amanhã não, temos que criar o nosso próprio ecossistema. As soluções existem, estão no terreno. Estas soluções da GMV são um exemplo disso e muitas outras empresas estão a fazer junto dos governos e junto das Forças Armadas Europeias aquilo que é o trabalho de mostrar a capacidade que têm para rapidamente a Europa se constituir também num poder tecnológico face à defesa. Nós, até para a semana.